Hoje, você será liberto do espírito da religião. Aleluia! Uma maldição recaiu sobre a humanidade quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Essa maldição caiu sobre todos os seres humanos. E por causa dessa maldição, a humanidade ficou sem acesso direto a Deus, sem a revelação do seu amor e sem um relacionamento real e íntimo com Ele. E as pessoas nasciam com o coração corrompido, pecavam e as suas vidas se tornavam presas ao pecado, sem nenhuma forma de se libertar dele. Parte dessa maldição era justamente essa. A humanidade era escravizada ao pecado e não podia ser liberta dele. Isso também significava que estavam condenadas. Não podiam ser justas, nem ter boa relação com Deus. O céu não fazia parte do futuro delas, por causa dessa maldição e do pecado que constantemente habitava suas vidas. Mas Deus tinha um grande plano para nós hoje e para as futuras gerações. Ele tinha um plano maravilhoso para nos salvar dessa maldição. A única maneira de fazer isso era através de um grande sacrifício, o maior sacrifício de todos, enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para se sacrificar por nós, para morrer por nós. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus veio, foi crucificado, seu sangue foi derramado e havia imenso poder nesse sangue. Antes da vinda de Jesus, animais eram sacrificados para tentar cobrir o pecado. Mas esses sacrifícios ajudavam até um certo ponto, apenas parcialmente. Eles não conseguiam libertar completamente as pessoas. O pecado não era eliminado, ele ainda estava lá, apenas encoberto. Mas Jesus pagou o preço final e se tornou o maior sacrifício de todos. E havia tanto poder em seu sangue que removeu essa grande maldição da humanidade. Para todos que viessem a crer que Jesus é o Senhor. Essa maldição foi removida. Aleluia! Jesus não apenas removeu a maldição, mas também quando foi crucificado, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Amém? O que era esse véu? A Bíblia nos conta, naquela época, Deus habitava somente no templo, no Santo dos Santos. Era ali que Deus residia. E a humanidade estava tão contaminada pelo pecado que não podia entrar no Santo dos Santos. Havia um véu literal, tanto físico quanto espiritual, que separava o Santo dos Santos do restante do templo, e o povo não podia atravessá-lo. Somente o sumo sacerdote podia atravessá-lo. E apenas uma vez por ano ele fazia expiação pelos pecados do povo de Israel. Mas somente ele, e apenas uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos, que representa o contato direto com Deus, a intimidade com Deus e um relacionamento direto com Ele. E quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Espiritualmente, isso significa que o véu que mantinha a humanidade
os filhos de Deus, longe dele, foi completamente rasgado. Aleluia! Este é o Evangelho. Agora, qualquer pessoa que crê que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador do mundo, pode ir diretamente ao Santo dos Santos. Ou seja, pode ter acesso direto a Deus, intimidade e um relacionamento contínuo com Ele, sem intermediários. Aleluia! Hebreus 4:14 diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apegamo-nos com firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E assim como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia! Assim, Jesus verdadeiramente se tornou aquele sumo sacerdote, o único que podia entrar. Agora, não precisamos mais de um homem terreno, um sumo sacerdote terreno, para ir ao Santo dos Santos por nós. Podemos ir diretamente ao Santo dos Santos. Podemos ir diretamente a Deus e ter intimidade e um relacionamento com Ele. Amém? Aleluia! Antes da vinda de Jesus, Deus deu a lei, que consistia em muitos mandamentos. Havia 613 mandamentos que as pessoas deviam seguir. Elas foram instruídas a obedecer perfeitamente a esses 613 mandamentos. E era assim que a justiça poderia ser alcançada. Mas o problema era que, por causa dessa maldição, isso era impossível. Ninguém conseguia cumprir todos esses mandamentos o tempo todo. Era impossível. Então, as pessoas tentaram cumprir a lei. Eles fizeram disso sua vida, tentando cumprir a lei, mas nunca conseguiram. Deus deu a lei para revelar às pessoas o qual pecadoras elas eram. Ele estava preparando o caminho para a vinda de Jesus, preparando as pessoas para perceberem o quanto precisamos dele, como não podemos ser justos sem ele. Portanto, a lei foi dada para nos mostrar, para mostrar às pessoas: eu sou um pecador e preciso de Jesus, preciso de um Salvador. Aleluia! Gálatas 3:19 diz: por que então a lei foi dada? Esta é a tradução da Paixão. Foi acrescentada depois que Deus fez a promessa daquele que havia de vir. Foi dada para mostrar à humanidade o qual culpada ela é. E permaneceu em vigor até o nascimento do descendente que cumpriria as promessas feitas a Abraão, até o nascimento de Jesus. Quando Deus deu a lei, Ele não a deu diretamente ao povo. Primeiro, a deu aos anjos. Eles a deram a Moisés, e Moisés a deu ao povo. Ora, o mediador não representa apenas um lado, mas Deus realizou tudo pessoalmente. Se isso fosse verdade, teríamos que considerar a lei escrita como contrária à promessa de vida nova. Que absurdo! De fato, se houvesse uma lei que pudéssemos cumprir e que nos desse vida nova, então a salvação viria por meio da observância da lei. Mas as Escrituras deixam claro que, como todos estávamos sob o poder do pecado, precisávamos de Jesus. E Ele é o Salvador que traz a promessa àqueles que creem. Amém.
Então, este é Gálatas 3. Acabei de ler o versículo 19 e agora vamos voltar ao versículo 1. Vou ler bastante das Escrituras agora, porque é muito importante que vocês sejam libertos do espírito da religião. Vocês precisam realmente entender o que é a religião e o que é o espírito da religião para que possam identificá-lo em suas vidas e perceber que isso não vem de Deus. E o que eu pensava que vinha de Deus, o que eu pensava que era certo, é na verdade um espírito demoníaco da religião. Amém? Então, estamos lendo bastante das Escrituras hoje para que vocês tenham esse entendimento, para que realmente entendam o que é esse espírito da religião. Há muitas pessoas que falam sobre o espírito da religião ou religiosidade e pensam, isso é religião ou isso é religiosidade. E eu acho que muitas pessoas estão confusas e não têm uma compreensão completa do que isso significa. Mas hoje vocês conhecerão a verdade e serão libertos. Amém. Vocês não perecerão por falta de conhecimento. Vocês conhecerão essa verdade. Amém? Aleluia. Gálatas 3, versículo 1. Portanto, Paulo está falando aqui aos Gálatas, ou seja, uma igreja específica. Ele os está corrigindo, porque estavam vivendo religiosamente. Estavam sendo influenciados pelo espírito da religião. Eles já haviam sido apresentados a Jesus e entregado suas vidas a Ele. Já tinham ouvido a palavra de Deus por meio de Paulo e outros que proclamavam o Evangelho. E lhes ensinavam o que acabei de compartilhar com vocês. Que a maldição da lei foi quebrada e que não somos justificados ou salvos por obras que fazemos, mas pela fé em Jesus. Por sua graça e pela fé nele. Então, Paulo os corrige, porque embora já tivessem sido ensinados, embora devem saber, estavam regredindo, estavam permitindo o espírito da religião influenciasse suas vidas e seu modo de viver. E estavam começando a viver não pelo espírito, mas a retroceder. Deveriam ter deixado para trás a religião pela qual haviam vivido anteriormente, mas a retomaram e agora estavam trazendo para suas vidas, para suas novas vidas. Então, Paulo começa dizendo, o que aconteceu com vocês, Gálatas, para que estejam agindo de forma tão insensata? Ele está trazendo uma correção aqui. Vocês devem ter estado sob algum feitiço maligno. Deus não abriu seus olhos para que vocês vissem o significado da crucificação de Jesus? Não lhes foi revelado isso enquanto ele estava crucificado? Responda-me a esta pergunta. Você recebeu o Espírito Santo como recompensa por obedecer a todas as leis judaicas? Não, você o recebeu como um presente por crer no Messias. Sua nova vida no ungido começou quando o Espírito Santo lhe deu um novo nascimento. Por que então você deseja tanto se afastar de viver no Espírito, tentando alcançar a perfeição por meio de suas próprias obras? Será que você suportou todas essas provações e perseguições em vão? Deixa-me perguntar novamente. O que é a abundante provisão do Espírito Santo em suas vidas? E os milagres do tremendo poder de Deus têm a ver com o fato de vocês estarem guardando leis religiosas? O Espírito Santo é derramado sobre nós por meio da revelação e do poder da fé, não pela observância da lei. É assim que o Espírito Santo vem sobre vocês ainda mais intensamente. É assim que a unção entra em suas vidas. É assim que vocês podem viver pelo Espírito e ser transformados pelo Espírito. Por meio da revelação do poder da sua fé. Não pela observância da lei. Abraão, nosso pai da fé, abriu o caminho. Ele é o nosso exemplo pioneiro. Ele acreditou em Deus e a essência da sua fé liberou a justiça de Deus sobre ele. Portanto, os verdadeiros filhos de Abraão terão a mesma fé que o seu pai. O plano de Deus, desde o princípio, era levar esta mensagem de salvação às nações por meio da revelação da fé. Há muito tempo, Deus profetizou sobre Abraão, como dizem as Escrituras, por meio do seu exemplo de fé, todas as nações serão abençoadas. É assim a bênção da fé de Abraão e agora também a nossa bênção.
Ora, Abraão e outros como Elias, Eliseu, Moisés e Josué foram pessoas que receberam graça sobrenatural porque a maldição estava sobre toda a humanidade, tornando muito difícil viver como Deus pretendia. Viver pela fé era muito difícil, mas Deus derramou uma graça sobrenatural sobre essas pessoas, sobre esses servos de Deus. Abraão, Elias, Eliseu e Moisés. E agora podemos ter esse grande exemplo de fé. Amém? Então, ele diz aos Gálatas: mas se vocês escolheram viver em cativeiro sob o domínio legalista da religião, viverão sob a maldição da lei. Deixa-me repetir. Ele está dizendo isso às pessoas da igreja. Ele está dizendo isso a uma igreja, aos cristãos. Se vocês escolheram viver em cativeiro sob o domínio legalista da religião, viverão sob a maldição da lei. Ele está dizendo, vocês estão vivendo como se Jesus nunca tivesse vindo. Vocês estão vivendo exatamente como aqueles que estavam sob a maldição antes da vinda de Jesus. Os cristãos têm essa lição. E ele os está corrigindo. Ele está falando com eles. Não escolham esse caminho, porque está claramente escrito: maldito todo aquele que não cumpre fielmente cada detalhe e cada exigência escrita nesta lei. As Escrituras revelam e é evidente que ninguém alcança a justiça de Deus tentando cumprir a lei, pois está escrito: o justo viverá pela fé. Mas cumprir a lei não requer fé, mas sim esforço próprio. Pois a lei ensina que se você praticar os princípios da lei, deverá cumpri-los integralmente. Contudo, Cristo pagou o preço total para nos libertar da maldição da lei. Ele absorveu completamente a maldição quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Assim, Jesus foi pendurado no madeiro, isto é, a cruz. Ele cumpriu essa escritura. Ele se tornou maldição por nós, porque Jesus, nosso Messias, foi amaldiçoado em nosso lugar. E, ao fazer isso, dissolveu a maldição sobre nossas vidas, para que todas as bênçãos de Abraão pudessem ser derramadas até mesmo sobre os crentes não judeus. Basicamente sobre todos, de todas as tribos, línguas e nações, independente da sua origem. Agora você pode receber essas bênçãos. Agora você pode receber essa salvação. E agora Deus nos dá a promessa do maravilhoso Espírito Santo, que habita em nós quando cremos em Jesus. Amém. Aleluia. A Bíblia diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando você busca o Senhor de todo o coração, então você o encontrará. Esse é o começo de encontrar Jesus, de conhecer Jesus. Não apenas ouvir falar dele, mas ter um encontro real com ele. O que significa que os seus olhos se abrirão para ver quem ele realmente é. Então, que você pode ter uma verdadeira revelação do seu incrível amor por você, da sua misericórdia, da sua graça, da sua compaixão e da sua compreensão, porque ele foi testado e tentado plenamente, homem e plenamente Deus. Como diz a Escritura, nosso sumo sacerdote tem compaixão de nós, porque perseverou. Essa foi a primeira coisa que li, Hebreus 4:14. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Então, quando você realmente tem um encontro com Jesus, quando você realmente o conhece, você não apenas ouvir falar dele. Seus olhos se abrem para o seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, sua graça. E quando isso acontece, você não pode deixar de se apaixonar por ele. Aleluia.
E é como um casamento. Quando você se apaixona por alguém, você tem que se casar com essa pessoa. Você não consegue imaginar a sua vida sem ela. Simplesmente acontece quando você se apaixona de verdade. Você entrega a sua vida para se casar, certo? Você coloca a outra pessoa em primeiro lugar. Fazemos sacrifícios, certo? Da mesma forma, quando você realmente conhece Jesus, Ele é tão irresistível, seu amor é tão incrível, quando você realmente o encontra, que você não pode deixar de entregar sua vida a Ele. Amém? Mas o grande problema é que muitas pessoas não buscam a Deus o suficiente. Muitas se contentam com sua vida cristã atual, que na verdade é bastante religiosa. E não buscam, portanto não encontram. Muitas pessoas não têm uma verdadeira revelação do incrível amor de Deus por elas. E, ao mesmo tempo, tornam-se complacentes e acabam vivendo com o pé no mundo. Porque somente Deus pode dar contentamento e plenitude verdadeiros. Quando você tem uma revelação do seu amor, quando entra em um relacionamento com Ele e se entrega, é aí que o contentamento e a plenitude chegam. Só então. Portanto, há muitos cristãos que nunca conheceram verdadeiramente Jesus, que nunca o encontraram em poder. Paulo diz: não vim a vocês com sabedoria eloquente, mas com demonstração do poder de Deus, para que a fé que vocês têm não se baseie em palavras de homens, mas no poder de Deus. Ou seja, ele verdadeiramente carregava a unção. Ele liberava a unção, que é o poder de Deus. E esse poder de Deus tocou as pessoas, fazendo com que elas realmente conhecessem Jesus. Ele era tangível. Seus olhos espirituais foram abertos. Há muitas pessoas que não buscam a plenitude de Deus. Não procuram onde Ele está agindo em poder. E é por isso que acabam nunca o conhecendo. Fui cristã a vida toda. Minha lembrança mais antiga é de quando eu tinha 4 anos, entregando a minha vida a Jesus e fazendo a oração do pecador com meus pais na sala de casa. Nunca passei um dia sem fé em Deus. Nunca passei um dia sem amar a Deus. Mas cresci sem conhecer o poder do Espírito Santo. Cresci sem ter tido um encontro com o poder de Deus. E olhando para trás, percebo que eu realmente não conhecia Jesus durante aqueles anos. Na minha infância, no ensino fundamental e no ensino médio. Eu o amava, tinha fé nele, mas nunca o conheci de forma tangível, até me mudar para Los Angeles. Isso foi profético, porque quando Deus me trouxe para cá, Ele me trouxe para que vemos hoje, para que meu propósito fosse cumprido, para que suas promessas deste avivamento e da Igreja 5E se concretizassem. Ele me trouxe para Los Angeles por esse motivo. Então, foi muito profético. No momento em que me mudei para Los Angeles, em 2013, eu imediatamente senti Deus me buscando em espírito. Porque é isso que Deus faz. Ele planta sementes e depois as persegue. Ele começa a colocar em você uma pequena fome de buscá-lo. Encontrá-lo mais de diferentes maneiras. Pode ser através de outras pessoas. Pode simplesmente ser no seu espírito. Você sente vontade de ir à igreja ou algo assim. E Ele está te buscando. Mas cabe a nós responder. É aí que muitos falham. Eles são complacentes demais e satisfeitos demais com a vida mundana. Mas eu respondi ao chamado. Senti essa busca de Deus. De repente, comecei a ansiar por Ele no momento que me mudei para Los Angeles. Senti uma fome de encontrá-lo mais. Havia um peso sobre mim, como se eu pensasse há mais dele que eu ainda não encontrei. E eu quero encontrá-lo. E isso me levou a ter um coração aberto. Me levou a ser humilde e reconhecer. Há tanta coisa que eu não sei sobre Deus. Então, em vez de dizer, sim, eu sei de tudo, sou cristã desde que nasci, eu me abri para encontrá-lo. Agora, eu deveria estar ensinando, liderando um estudo bíblico, porque eu sei muito.
Foi o oposto disso. Foi a convicção de que havia muito mais dele que eu ainda não havia descoberto. Isso me levou a ser humilde, coração aberto, ensinável, pronta e espiritualmente madura, para que Deus pudesse se revelar a mim. Essa fome me levou a ir a lugares novos que nunca havia visitado antes, e a encontrar Deus em poder. Testemunhei milagres pela primeira vez aos 25 anos. Vi pessoas serem curadas, vi demônios se manifestarem e serem expulsos. Foi a primeira vez que vi demônios tremerem. Antes disso, eu nem sabia que eles existiam. Também experimentei um ministério profético, que abriu meus olhos para o amor íntimo de Deus por mim, para a sua proximidade, para o fato de que Ele realmente me conhece e está sempre comigo. E o amor que experimentei através do ministério profético me revelou que Ele não julga e não condena. Porque de todas as coisas que Ele poderia ter me dito, Ele falou com tanto amor. E era verdadeiramente o seu Espírito através do ministério profético, verdadeiramente a sua unção. E isso te toca, mais do que simplesmente alguém dizer, Deus te ama. Mas quando se trata da unção, do poder de Deus através de uma palavra profética, é aquele momento em que você conhece a Deus, em que Ele se torna tangível, tão próximo, não apenas ouvir Deus te ama e sentir que Ele está distante. É Deus dizendo, eu te amo muito, tenho orgulho de você. Eu te amo mais do que qualquer pessoa neste mundo jamais poderia te amar. Eu te amo como se você fosse a única pessoa no mundo. Foi isso que aconteceu comigo quando experimentei o poder de Deus pela primeira vez. Eu me apaixonei por Ele e me entreguei completamente. Eu não conseguia evitar me entregar. Era tudo o que eu queria fazer. Obrigada, Jesus. Eu estava compartilhando com vocês como encontrei o poder de Deus aos 20 e poucos anos e como meus olhos se abriram para o seu incrível amor. E eu realmente o conheci. E senti como se no reino espiritual Ele estivesse me olhando com os olhos cheios de amor e paixão. E o seu amor era tão avassalador que era como se Ele nem visse que havia de ruim em mim. Ele se concentrou na beleza e na bondade que havia criado, nos planos que tinha para a minha vida, nas partes boas do meu coração, que eu nem sequer havia percebido. E Ele se orgulhava disso. Eu o adorei. Foi assim que eu senti quando encontrei Deus em poder, quando realmente o conheci. Antes daquele dia, eu cresci no ensino fundamental e médio sem saber como ter um relacionamento com Deus. Eu só sabia que deveria fazer uma oração à noite, e geralmente era a mesma oração repetitiva por certos membros da família. Agora, quando vou dormir, peço ao Senhor que proteja minha alma, que me proteja durante a noite e que me acorde com a luz da manhã. Eu costumava fazer essa oração todas as noites. Eu sabia que deveria ler a Bíblia, mas simplesmente não lia. Não a li durante o ensino médio. Depois, comecei a me envolver com o mundo e me tornei indiferente. Eu não tinha uma revelação sobre a importância de seguir a palavra de Deus. Eu não tinha uma revelação de que a sua palavra nos foi dada para que pudéssemos encontrar a verdadeira vida, para que fossemos protegidos das portas abertas pelas quais os demônios podem entrar. Eu não tinha essa revelação. Eu ia à igreja toda semana e amava a Deus, mas não estava apaixonada por Ele porque ainda não o tinha conhecido de verdade. Porque não se pode estar apaixonado sem estar verdadeiramente apaixonado com alguém que você nem conhece direito. Essa era a minha vida. Depois, fui para a faculdade. Eu ainda amava Deus. Adorava falar sobre Ele. Era o meu assunto favorito. Mas eu tinha amigos mundanos. Tinha um pé no mundo. Ia aos bares, mas não ficava muito bêbada e não dormia com ninguém. Era morna, meio dentro, meio fora. Liderava o louvor na universidade, cantava músicas de adoração, mas eu era morna e tinha minha Bíblia na mesa da cabeceira e ela estava lá todos os dias. Eu sabia que deveria lê-la, mas algo me impedia. E eu nunca abria. Não dedicava tempo íntimo à oração com Deus durante o dia. E como resultado, sentia muita condenação. Eu pensava, sou uma cristã péssima. O que há de errado comigo?
Por que não consigo abrir a Bíblia? Não estou fazendo o suficiente. O que é errado comigo? Era assim que eu vivia. Vivia em condenação. Pensava mais na condenação de Deus do que no seu amor por mim. E então, tudo mudou quando realmente encontrei Jesus através do seu poder, se manifestando por meio dos instrumentos. Tudo mudou. Antes, eu não sabia que Jesus era tão amoroso comigo. Que o seu amor envolvia cada pecado da minha vida. Cada parte ruim da minha vida. Eu não sabia que o seu amor consumia tudo, como um fogo devorador. Eu não sabia que Deus via tanta beleza em mim até aquele momento. Mas quando o encontrei, pude ver. Deus, teu amor é tão incrível. E naquele momento, o que aconteceu no reino espiritual foi assim. Eu tinha uma imagem de quem Jesus era. E não era um amor assim. Era mais como alguém que condenava e criticava. E isso me fez não querer me aproximar dele. Porque eu ouvia como alguém que dizia, como você não é bom o suficiente. Isso me fez sentir vergonha. Como se eu quisesse ignorá-lo e simplesmente seguir com a minha vida sem abrir a Bíblia, sem falar com ele ou me aproximar dele. Vergonha. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva cometeram um erro. Deus o amava muito, mas eles cometeram esse erro. Imediatamente, o ouviram proferir condenação e julgamento, fingindo ser a voz de Deus, tentando se disfarçar como a voz de Deus, como eles se devem se envergonhar. Eles são repugnantes. Seus corpos nus são repugnantes. Precisam se cobrir. Foi isso que ouviram antes. Nem sequer sabiam que estavam nus. Eram os primeiros humanos, então não tinham esse conceito. Mas ele começou a falar, vocês são imundos. Deus está decepcionado com vocês. Fujam e se escondam, porque Ele está irado. Não quero nem ver vocês. Não amo vocês agora. Estou irado com vocês. Portanto, vão e se cubram. Era isso que o diabo estava dizendo a eles, fingindo ser Deus. E eles acreditaram que ele era Deus. Então foram e se cobriram. E Deus veio e disse, onde vocês estão? Por que estão se escondendo? Quando os vê se cobrindo, diz, quem disse que vocês estavam nus? Quem disse que vocês estavam impuros? Não fui eu. Quem disse que vocês deveriam se cobrir? Porque eu não quis vê-los? Este é o espírito da religião. Há muitos aspectos do espírito da religião. Analisamos outro aspecto na próxima semana. Mas este faz parte do espírito da religião. Condenação e julgamento. A condenação e o julgamento estavam sobre a humanidade. E a humanidade o experimentava o tempo todo. Eles eram julgados, eram pecadores e não podiam ser libertos. Mas agora somos libertos do pecado por meio de Jesus. E quando cometemos um erro, podemos simplesmente nos voltar para Jesus com fé e receber a sua graça. Podemos nos aproximar do seu trono com ousadia. Ele remove o pecado imediatamente. Em vez de nos julgar, ele o remove. Em vez de dizer, você é feio, você é sujo, ele nos purifica imediatamente. Não há sequer um segundo de condenação ou vergonha da parte dele. É por isso que a Escritura diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que creiam que Jesus é o seu Senhor. E para os que vivem como se Jesus fosse o Senhor. Aqueles que sabem que Jesus é amor. De modo que, quando erram, se voltem imediatamente para Jesus. Em arrependimento. Arrependimento significa dar a meia volta. Voltar-se para Jesus. Abandonar os velhos hábitos. Não permanecer naquele lugar de vergonha, mas retornar a quando você se volta para Jesus.
porque se arrependeu. Este é o Evangelho. Quando você se arrepende, Ele o perdoa. Ele apaga o pecado. Você é completamente purificado. Aleluia. E quando você se volta para Jesus, você tem acesso ao seu Espírito. Quando você olha para Jesus, é assim que você é transformado. É assim que você recebe o seu Espírito para ser transformado. Aleluia. Acho que não anotei a passagem bíblica, então vou parafraseá-la. Eu queria anotá-la, mas há uma passagem que diz que quando olhamos para Jesus, somos continuamente transformados. Somos continuamente transformados quando olhamos para Jesus. Quando fixamos nossos olhos nele, quando nos voltamos para ele quando cometemos um erro. Imediatamente nós voltamos para ele quando cometemos um erro e dizemos, eu não queria fazer isso, quero viver para agradar a Jesus. A única maneira disso ser tirado de mim e de eu não fazer isso de novo é se eu me voltar para Jesus. Então eu me volto para ti, Jesus, exatamente como eu estou, nu, e deixo que me purifiques desse pecado. E agora estou recebendo o teu Espírito sobre a minha vida, sendo derramado sobre a minha vida. Quando você recebe o seu Espírito, é aí que a transformação acontece. Assim você é transformado cada vez mais à sua imagem. E ele começa a reprimir as tendências da carne, as tentações da carne. Ele as afasta. Quando há demônios forçando você a pecar, você nem quer pecar, mas há demônios. Há julgos. Você se volta para ele, você o busca o seu poder. Quando você o busca, quando você se posiciona onde a unção está, você está buscando a ele. É simples assim. Você recebe a unção para ser liberto. Quando você vem aqui com os demônios forçando você a pecar, controlando você e possuindo você para pecar, como quando você não quer beber ou usar drogas o tempo todo, mas há uma força dentro de você que o controla. Mas você vem, se posiciona onde Deus está agindo com poder, busca a sua face, se coloca em posição de receber o seu Espírito. Então, a sua unção e o seu poder destrói o jugo, expulsa o diabo e preenche aquele lugar com mais o seu Espírito. E a tentação desaparece, e você descobre que anseia por agradá-lo, por viver para ele. É isso que acontece quando nós voltamos para Jesus. É quando continuamos a nos voltar para Jesus a cada dia, vivendo cada dia, voltando-nos para ele. Então, não será difícil para você viver uma vida pura. Não é difícil dizer não ao espírito da religião que lhe diz para fugir de Deus, para se cobrir, para viver na vergonha. Uma vez disso, tudo o que você precisa fazer é se voltar para Jesus exatamente como você é, sem se esconder. E não é difícil viver uma vida pura. Aleluia. Aleluia. Quando encontrei Jesus e me entreguei a Ele, deixei aquele lugar, o lugar onde encontrei Deus em poder, onde recebi aquela revelação e me entreguei. Saí de lá apaixonada, com um sorriso no rosto o tempo todo, porque meus olhos agora podiam ver o amor de Jesus por mim e que Ele estava verdadeiramente comigo. No momento em que encontrei Jesus, soube que a minha percepção anterior dele estava completamente errada. Ele não julga, ele não critica. E de repente senti uma paixão por buscá-lo, por estar com ele, por passar tempo com ele. Algo que eu não tinha antes, porque agora eu ouvia corretamente seu amor incrível, não julgamento ou condenação. Então comecei a ler a palavra de Deus o tempo todo. Comecei a passar tempo com ele, recusando convites para sair com os amigos o tempo todo. Participei de muitas atividades sociais, até mesmo com amigos da igreja. Mas pela primeira vez na minha vida, eu estava colocando Deus em primeiro lugar em termos de intimidade.
lendo a sua palavra, orando, passando tempo com Ele e amando-o. Era o que eu mais queria fazer. Quando no dia anterior e por tantos anos antes, eu não conseguia porque estava presa ao espírito da religião, cegada pelo espírito da religião. Mas Deus me libertou, abrindo meus olhos para o seu amor, revelando o seu poder. E a partir daquele dia, eu fiquei livre, completamente livre. Aleluia! A partir daquele momento, minha vida mudou completamente. Aquela revelação mudou tudo. E cada vez o diabo tentava me condenar com algo, eu sabia, esse é o diabo, não é Deus. Antes, eu não sabia o que era. Eu pensava que era Deus. Eu acreditava nisso. Isso me fazia sentir mal. Me afastava ainda mais de Deus. Mas agora eu ouvia aquelas vozes e as rejeitava. Em vez disso, me voltei para Jesus e ouvi corretamente. E continuei a vê-lo corretamente todos os dias. Aleluia! Então, eis o que acontece. Primeiro, o espírito da religião traz julgamento. Segundo, o espírito da religião diz que tudo se resume ao que você faz, ao seu desempenho. E terceiro, o espírito da religião te repele de Deus, te afasta de Deus. Isso é o objetivo. Tentar alcançar o mesmo que alcançou Adão e Eva. Manter você longe de Deus, quando você deveria estar se voltando para Ele. Esse é o propósito do espírito da religião. O espírito da religião sabe que se tivesse sucesso nisso, você acabará vivendo sob a lei. Você não está se voltando para Jesus para receber o seu espírito. Então você começa a pensar que por não ler a Bíblia o suficiente, por não orar o suficiente, por não fazer isso e aquilo o suficiente, Deus está decepcionado com você e você não é um bom cristão. Assim, o espírito da religião vem primeiro com essa voz e diz: tudo depende das suas obras. Tudo depende do seu desempenho. Como você não está fazendo o suficiente, Deus está decepcionado. Essa é a voz que você ouve todos os dias. Quando a verdade é que Deus está dizendo: eu te amo, tenho orgulho de você. Estou animado com o seu futuro, com as promessas que se cumprirão em sua vida, os planos que eu tenho para a sua vida, que vamos fazer juntos. Deus está cheio de alegria. Ele está cheio de grande amor por você. Há uma passagem nos Salmos que, parafraseando, diz que o amor do pai por seu filho é apenas um pequeno vislumbre do amor de Deus por você. Então, todos os dias ele diz: eu te amo. Mas quando você dá ouvidos ao espírito da religião, pensa que ele diz todos os dias: estou decepcionado com você. Tenho vergonha de você, por isso não quero falar com você. Vá embora e castigue-se com a condenação. Então, o que acontece? Eu lhes disse que a plenitude só pode vir através de Jesus, quando você olha para Ele. Tem uma verdadeira revelação de quem Ele é. É quando você tem essa plenitude, você não precisa de nada do mundo. Você não deseja nada do mundo. Amém? É quando você olha constantemente para Ele, o seu espírito o transforma. Então você quer agradá-lo, tanto por isso naturalmente se tornar a sua maior paixão enquanto você o busca. Então você quer agradar Ele tanto que isso se torna a sua maior paixão. Então você começa a viver cada dia para agradá-lo. E ao fazer isso, portas se fecham. Você está vivendo de acordo com a sua vontade. Você está fazendo coisas poderosas para o reino. E vivendo a vida abundante que Ele nos deu na cruz. Você está acessando isso. Mas quando você dá ouvidos ao espírito da religião, você não tem uma revelação do amor de Deus. Então você não tem essa plenitude. Você não está buscando o seu espírito. Então Ele não pode lhe dar o contentamento que você precisa. Você está ouvindo
ouvindo, ele tem vergonha de você. Então você se afasta ainda mais dele. E quando não há plenitude, quando não há contentamento, você busca outras coisas para se preencher. Você busca satisfação em outro lugar. E essa separação de Deus cresce cada vez mais. Isso pode levar pessoas que se dizem cristãs ao inferno, porque, na verdade, estão vivendo longe de Deus, se afastando cada vez mais dele em seus corações e ações, tentando se preencher. Então, esse é o verdadeiro perigo do espírito da religião. E por isso, que é um dos maiores planos do inimigo. Cegar a igreja, cegar os crentes com o espírito da religião. Ele tenta enviar pessoas para o inferno com esse espírito. Ele é um dos seus maiores enganos. E temos aprendido muito sobre isso, sobre o odre velho. O odre velho é aquela maneira antiga de pensar, aquela mentalidade sobre a lei. Aquela percepção da palavra de Deus sem a revelação da graça de Deus. E que as coisas realmente mudou, e mudou muito. Então nós precisamos ler a Bíblia através da nova aliança. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, devemos ler a palavra de Deus de acordo com a nova aliança, não com aquela mentalidade do odre velho. E isso é algo grandioso que Deus está fazendo agora nesse avivamento. Há muitos cristãos atormentados pela escravidão sobre o espírito da religião. E agora Deus está libertando o seu povo. Ele está abrindo os olhos deles para quem Ele realmente é. Para o seu amor e para a sua graça. E eu quero compartilhar com vocês como identificar esse espírito da religião quando ele se manifesta através do julgamento. Quando se manifesta através de uma mentalidade baseada em obras em sua vida. Como você pode perceber que isso está acontecendo? Deus entende que somos humanos. Deus entende que nos cansamos. Deus entende que precisamos dormir. Deus entende que você tem filhos que trazem muitas necessidades. Deus entende que imprevistos acontecem, que temos um inimigo que lança ataques. Deus entende todas essas coisas, que às vezes nos impedem de fazer o que planejamos fazer a cada dia. Em termos de passar tempo com Ele, como ler a sua palavra, reservar um tempo para estar com Ele. Às vezes, imprevistos acontecem. E, às vezes, não conseguimos fazer as coisas como planejamos. Talvez não tenhamos conseguido passar tanto tempo quanto gostaríamos. Talvez nem tenhamos conseguido ler a palavra naquele dia. Talvez muitas coisas tenham acontecido. Talvez Deus estivesse pedindo que você fizesse algo para o seu reino. Talvez Ele tivesse algo específico que queria que você fizesse. Naquele dia em particular, essa era a sua maneira de ter intimidade com Ele, obedecendo-no, fazendo a sua obra. Então, Deus entende isso. Portanto, não devemos viver nossas vidas de maneira religiosa e ritualística, pensando, preciso ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias, ou Deus ficará desapontado comigo. Preciso orar pelo menos 1 hora no meu quarto, senão Deus ficará decepcionado comigo. E alguns de vocês têm vivido assim. Alguns de vocês foram ensinados dessa forma. Pessoas te ensinaram, é isso que eu faço. Eu jejuo 40 dias. Eu oro 3 horas por dia. É assim que tem que ser feito. E essa revelação religiosa criou raízes profundas em suas vidas. Então, eles pensam, quando leio a Bíblia, quando oro, quando jejuo, quando faço isso e aquilo, então posso me sentir bem comigo mesmo. Então Deus fica satisfeito comigo. Então sei que eu sou um bom cristão. E vivem suas vidas de acordo com isso. Isso se baseia completamente em obras, esquecendo a graça de Deus, esquecendo a intimidade com Deus, esquecendo que se trata de relacionamento.
deveria ser: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como o Senhor quer que eu passe o tempo com o Senhor? Como o Senhor quer que eu leia a sua palavra hoje? Quanto eu devo ler hoje? É entendendo que o Espírito Santo age como um vento. Não é exatamente da mesma maneira todos os dias. Sim, hábitos são bons. E é bom planejar ler a Bíblia em um determinado horário e por um determinado período, porque senão você pode acabar adiando para a última hora. Mas, se o dia chegar e as coisas acontecerem, talvez Deus o tinha levado a fazer muitas coisas para ele. Talvez o diabo tenha vindo com ataques. Talvez você estivesse simplesmente ocupado com seus filhos. Seja o que for. E se o dia terminar e você adormecer antes de ler os 3 capítulos que havia planejado ler, você não acordará na manhã seguinte pensando: oh, Deus está tão decepcionado comigo. Você acordará pensando: oh, o Espírito Santo agiu de uma maneira diferente ontem. Então você acordará dizendo: bom dia, Senhor. E você vê que Deus está lhe dizendo: bom dia, meu filho ou minha filha. Eu te amo. Portanto, você deve viver seus dias renovando sua mente sobre como Deus está olhando para você. Que Ele está olhando para você com amor. Muitos de vocês já tiveram encontros como eu tive, onde tudo mudou. Vocês sabem que Ele não é um Deus que condena. Vocês sabem que Ele é amor, graça e bondade. E se você ainda não teve esse encontro, você o terá hoje, em nome de Jesus. Se você tiver fé e fome. Portanto, você deve viver seus dias renovando a sua mente sobre como Deus está olhando para você. Que Ele está olhando para você com amor, renovando a sua mente em relação ao espírito da religião com o qual você tem lutado, sabendo que ele tentará retornar com o mesmo ataque. Então você deve viver consciente desses ataques no reino espiritual. Se quando um pensamento de condenação surgir, você puder detectá-lo imediatamente, rejeitá-lo e se voltar para Jesus, sem deixar que esse espírito da religião o afaste de Deus. É assim que você deve viver, renovando sua mente com essa verdade, vendo a Deus corretamente, rejeitando as mentiras da condenação e vivendo com a revelação de que Deus está ao seu lado. Ele está te encorajando. Não é difícil segui-lo. Não é difícil obedecê-lo. Ele está ao seu lado. Ele está ao seu auxílio. E são os planos dele, não os seus planos religiosos, que devem se cumprir hoje. Portanto, você deve vir humildemente e dizer: Senhor, guia-me hoje. Quero estar perfeitamente em Tua vontade. Quero passar tempo perfeitamente contigo. Você vive em comunhão com Deus ao longo do seu dia. O espírito religioso também influencia a pessoa a agir performativo e fala que só o ato de orar agrada a Deus. E eles oram orações religiosas, porque, como se trata de obras, eles pensam que quanto mais espiritual a oração, ou mais palavras espirituais que é dito, melhor cristão eles são, e mais poderosas são suas orações, que não são as palavras normais que as pessoas usam dia a dia. Eles normalmente não falam assim, mas começam a falar essa língua estranha, como em um estilo antiquado, ou como em uma antiga versão da Bíblia. Começam a dizer: Tu farás, ó Pai que está nos céus. Mas você deveria estar orando com revelação. Santificado seja Teu nome, Senhor, aqui no céu, na terra, e a minha vida eu te louvo. Teu nome é grande e digno de louvor. Senhor, eu te louvo. Tu és tão bom. Tu me protegeste hoje do ataque do inimigo na minha vida. Me protegeste hoje. Santificado seja o Teu nome. Eu te louvo, Senhor, por qual bom Tu és. Você está orando com revelação. Você está orando como se Deus estivesse bem na sua frente. Como se Ele fosse uma pessoa real. Não como um Deus distante que fala uma língua que você não entende. Como se Ele só falasse em uma língua antiga e você não compreendesse o que Ele está dizendo.
Você fala com ele como falaria com o seu melhor amigo, que é o que ele é, e fala com ele em linguagem simples, do fundo do coração. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, Deus. Deus, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida hoje. Eu quero que o teu reino venha através de mim. Eu entrego a minha vontade a ti hoje. Eu quero ser perfeitamente guiado pelo teu Espírito. Eu quero a tua vontade na minha vida. Quero ver a unção fluir através da minha vida. Quero que o teu reino venha. Quero que a unção venha e me transforme num vaso em que possas confiar. Senhor, dá-me um coração em que possas confiar para que possas derramar a tua unção através de mim e para que eu possa ser algo real para ti, algo poderoso para ti nessa terra. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Obrigado, Jesus, por me proveres. Tu me deste tudo o que eu preciso. Eu creio. Não sei como vou pagar as contas na próxima semana, mas sei que tu proverás. E peço-te essa provisão. E declaro que toda forma pela qual o diabo tenta impedir essa provisão deve desaparecer. Obrigado, Senhor, por me proveres. Já vi tantas vezes como tens provido na minha vida. Obrigado, Senhor. E perdoa-nos as nossas ofensas. Alguns nem sabem o que significa ofensa. Significa pecado. Não diga isso só por dizer. Senhor, ontem reagi mal a alguém. Quero mais o teu coração. Obrigada por me perdoar. Arrependo-me. Volto para ti. Peço o teu perdão. Amém. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, eu amo os meus inimigos. Essa pessoa que me atacou hoje, que falou mal de mim ontem, mas eu a perdoo e a abençoo, e quero que ela seja abençoada, não amaldiçoada. Amém. Pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agradeço-te, Senhor, pela vitória, para que o teu poder triunfe sobre todo jugo, todo plano do mal na minha vida. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Seja glorificado, Deus. Seja glorificado na minha vida hoje. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, esse foi apenas um pequeno exemplo para você. Não estou dizendo que você não deve orar a oração do Pai Nosso. Eu apenas dei a eles um exemplo de como algumas pessoas oram simplesmente porque têm que orar e até usam palavras rebuscadas. Eu oro por 3 horas. Agora eu sou um ótimo cristão, mas eles estão longe de Deus. Estão muito longe de Deus. E isso nem sequer lhes traz justiça. Eles não estão tendo acesso à graça. É assim que vivem. Não sequer estão sendo salvos, porque precisam da verdadeira intimidade e relacionamento com Deus. Orem de coração. Sim, reserve um tempo para orar, mas que seja uma verdadeira intimidade. Às vezes, isso pode significar apenas 10 minutos ou 5 minutos, mas ao longo do resto do dia, continuam a falar com Ele como um amigo. Inclui-no no seu dia como um amigo. É assim que você tem acesso ao seu espírito. É assim que vocês podem viver no espírito. Aleluia. Portanto, praticar boas obras religiosamente tem a ver com se sentir bem consigo mesmo, com causar uma boa impressão aos outros e também com evitar se render verdadeiramente a Deus. Como vocês não estão dispostos a admitir motivações erradas e parecem perfeitos por fora. Então, vocês conseguem fingir que estão no caminho certo. Mas quando fazem essas obras por amor a Deus, ainda estão fazendo muitas coisas boas. Vocês continuam a fazer coisas boas. Continuem lendo a Bíblia. Continuem orando. Continuem servindo na igreja. Continuem praticando boas obras. Mas não religiosamente. Faça-as por obediência. Porque você ama a Deus. Amém? Então você faz porque ama a Deus. Quer obedecê-lo e tocar seu coração. Cometer um erro lhes causaria uma dor profunda.
não condenação, mas convicção. Mas aqueles que vivem religiosamente são condenados, mas não são convictos. Portanto, é hora de viver livre da religião, livre da condenação, livre do julgamento. Essa é uma das grandes chaves. Alguns de vocês têm lutado para viver uma vida pura e santa. Vocês têm lutado de verdade. Para alguns de vocês, é isso que está faltando. Vocês estão presos ao espírito da religião. Vocês têm aceitado continuamente a voz da condenação, do julgamento e da vergonha. Mas quando a rejeitarem, quando estiverem livres hoje, poderão viver uma vida pura e santa que vai te surpreender. Vocês ficarão maravilhados ao ver que o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Porque a cada dia vocês estarão olhando para Jesus corretamente e buscando continuamente o seu Espírito para que Ele lhes conceda graça, os ajude e lhes dê a capacidade sobrenatural de viver vidas puras e santas, não segundo a carne. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Agora, declaro sobre todos vocês que esse espírito religioso está saindo das suas vidas. Alguns de vocês têm um espírito, um demônio da religião, um espírito religioso dentro de si, que constantemente profere condenações em suas mentes. Esse espírito demoníaco está tentando afastá-los de Deus, tentando impedi-lo de ler a Bíblia, de orar, e vocês sentem como se houvesse uma força os impedindo de ler a Bíblia, de passar tempo com Deus, de conhecer o amor de Deus. E isso porque é mesmo. É um espírito religioso demoníaco do qual Deus os libertará hoje. E há outros que não têm um demônio de religião dentro de si. Mas o espírito religioso vem de fora, proferindo condenações e eles da maneira muito semelhante. E depois de hoje, vocês serão capazes de lidar com esse espírito no reino espiritual. Serão capazes de reconhecê-lo, rejeitá-lo e ter vitória todos os dias. Amém. Obrigada, Jesus. Reserve um momento aí onde você está. Feche seus olhos e passe um momento com Deus para falar com Ele, para se arrepender. É diferente para cada um de vocês. Alguns sabem exatamente do que se trata. Outros dizem, sim, eu já sabia disso. Não sei por que me esqueci da sua graça. Eu sabia disso e permiti essa condenação. Alguns precisam se arrepender disso e dizer, Senhor, eu quero a tua graça. Quero ser livre da religião. Não quero mais essa vida. E alguns de vocês nunca encontraram Deus em poder. Nunca o conheceram verdadeiramente. Nunca tiveram essa revelação. Mas vocês a terão hoje. E isso acontece quando vocês o buscam de todo o coração. Vocês começarão a buscá-lo vindo aqui pessoalmente ou se conectando online, mas precisa haver mais. Vocês precisam examinar os seus corações. Precisam abrir seus corações hoje e desejar conhecer Jesus, desejar recebê-lo de uma nova maneira para que ele venha em poder e os toque. Convida-o agora mesmo. Renda-se a ele agora mesmo. E diga, Senhor, eu quero uma revelação do teu amor hoje. Eu quero te conhecer. Eu quero te ver como você realmente é. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu declaro agora que todo espírito de religião que entrou em sua vida, trazendo mentiras à sua mente, trazendo mentiras de condenação e vergonha, eu declaro que deve sair agora no nome de Jesus. Eu quebro toda a maldição religiosa sobre você. A maldição da lei acabou, está quebrada. Eu declaro em nome de Jesus que você está livre. Você está livre da religião. Você está livre da lei, livre da maldição, em nome de Jesus.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Hallelujah. Jesus é impedido de ser encontrado em igrejas mornas. Jesus é impedido de ser encontrado quando há apenas religião na palavra que é pregada. Por isso, é tão importante que abracemos completamente o Espírito Santo, que permitamos que Ele opere. A sua vontade é feita em nós e na sua igreja, para que Ele possa mover e tocar as pessoas e abrir seus olhos para o seu grande amor, para que se afastem da religião, se apaixonem por Ele e se entreguem completamente. Jesus está interessado na verdadeira salvação, salvação verdadeira. Não em obras religiosas, não em orações religiosas repetidas, não em orações de tipo, repita comigo. Jesus está interessado na verdadeira salvação, na verdadeira entrega. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Declaro que os olhos serão abertos hoje, que os olhos de todos vocês serão abertos para o amor de Deus, a partir de hoje. Que vocês não voltem mais ao velho odre, aos velhos caminhos da condenação, à mentalidade de obediência à lei, às orações religiosas recitadas, aos rituais, ao jejum e às leituras religiosas. Que vocês não retornem àquela vida, mas viva na graça de Deus. Que você viva continuamente nessa nova revelação que Ele lhe deu. Que você viva pelo seu Espírito todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus.